Olá Portugal, olá Brasil, bem-vindos a mais um episódio do Fora da Caixa. E eu não podia estar tão bem acompanhado aqui pelo meu amiguinho Shipper. Shipper, como é que você se sente hoje? Eu me sinto extraordinário hoje. Isso é ótimo, você está cheio de elegância com novos acessórios. Mas e pronto. É que para receber o convidado que a gente vai receber hoje, eu precisava estar um pouquinho elegante. Eu noto que você até está um pouco gago. Eu quero saber quem é o convidado. É muita euforia. Eu noto. Diga-nos. O convidado de hoje, B, foi o meu desejo, e tu sabe qual era um dos desejos de eu ter um cliente específico na minha cadeira. Exato. Todos vocês já sabem que eu tinha o desejo de que duas pessoas sentassem na minha cadeira. E o convidado de hoje é uma delas. E agora o segundo, depois também vai ficar em curiosidade. O segundo deixa aí para vocês. Mas ele é um astrofísico renomado, trabalhou no Observatório de Campinas durante muitos anos, é responsável por muita coisa dentro da ciência, e eu apresento a vocês o professor Manel Rosa Martins. Seja bem-vindo. Olá, professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e seja bem-vindo aqui ao Fora da Caixa. Eu é que agradeço, porque foi uma simpatia e gostei muito da maneira como isto tudo se desenvolveu, a minha vinda até cá. Foi coincidência feliz, porque eu fui lá ao seu cabeleireiro de homens cortar o cabelo e contei assim, porque é que criou o cabelo assim, já vamos falar nisso também. Sim. De uma forma aberta, claro. Com total transparência. Porque eu estou a sofrer de uma doença que está a ser bem tratada, bem lidada, chama-se cancro do pulmão. Sim. E eu assumo isso de uma forma pública, agora também assim até aproveito, porque é importante que nós falemos sobre isso de uma forma transparente, de uma forma aberta, porque ela tem, hoje em dia, a ciência baseada na evidência, a medicina baseada na evidência tem armas poderosíssimas, felizmente, e eu também, felizmente, estou em fase portanto, para trás, estamos a combater muito bem, graças aos novos medicamentos, já vamos falar nisso também. E a minha médica, eu pedi-lhe total transparência desde o princípio, ela fez-me isso, e já agora aproveito, a doutora Inês Guerreiro, a chefe de oncologia do Hospital dos Capuz, é fantástica. Eu não chamo consultas, chamo reuniões. Exatamente. Quando o conhecimento quando o conhecimento é paralelo, vocês não estão, ela não está a dar uma consulta, estão a fazer um brainstorming. Exatamente. É isso mesmo, a nossa atitude. E eu tenho ali um lema que ela gostou, que é lutar que nem um leão, mas com um sorriso. Sim. Ou seja, não deixar que as más vibrações, que são importantes, porque nós somos animais que também somos psicológicos. E a nossa parte psicológica tem que estar forte para enfrentar este inimigo, que é muito inteligente, é mais inteligente nós todos juntos, não haja arrogâncias, porque a doença é sempre mais inteligente. E se nós tomarmos essa atitude também é melhor. Agora, o que é fantástico é saber os novos medicamentos, portanto, eles juntam ali assim, vocês sabem, o ninho de abelha, que às vezes em alguns medicamentos, na bula de alguns medicamentos vem aqueles, parecem ninhos de abelha, aqueles favos, não é? Sim. Que são as moléculas, e as novas moléculas têm sido desenvolvidas pela ciência, têm sido realmente absolutamente fantásticas. E ela teve a hombridade e a honestidade de me dizer, olha, há 20 anos, eu dir-lhe-ia, porque você é uma pessoa forte do ponto de vista emocional, que eu estava-lhe a passar uma condenação à morte, mas agora não. Agora eu vou dizer que você se vai curar, porque você está com 99%, não diga 100%, porque eu sou cientista, não vou acreditar, não é? Na ciência não há nada a 100%, não é? Então temos probabilidades muitíssimo elevadas, e aliás já estamos a ver resultados fantásticos. Também, um pouco de humor no meio disto só faz bem, e ela disse-me, bolas, a minha colega do TAC, que é uma imagiologia médica, você de pés para a frente de uma máquina mirabolante, eu sou um astronauta, eu estou a ir aqui em uma nave espacial incrível, mas eu fui a única pessoa até agora que a minha médica me disse que estava a ver as imagens no computador com uma curiosidade e uma alegria incríveis, porque para mim aquilo é também, está bem, eu estava a ver o meu cancro no pulmão, é o facto, mas eu nunca vi ninguém tão contente por estar a ver o próprio cancro no pulmão, porque realmente
com as novas imagens, você consegue, ela depois também ajudou-me um bocadinho, não é? E também fez um bocadinho mais do que, digamos, que é uma consulta normal. Meteu a imagem desde a cabeça até aos pés e fizemos uma aula de anatomia ao vivo, porque os novos equipamentos conseguem ver você por dentro, porque tem a ver com o estudo da luz, o estudo da onda da luz. E você há bocado estava-me a fazer uma pergunta que eu achei muito piada, o que é a astrofísica, não é? Exatamente. Isso, é o estudo da luz. E uma das muitas coisas que a astrofísica trouxe para a humanidade, e eu estou a beneficiar disso de uma forma assim tão objetiva, é exatamente o estudo da luz dá essencialmente duas grandes áreas. Benefícios para a humanidade. Dá em muitas mais, mas nestas são mesmo mais forte e é mais fácil de nós conseguirmos entender. A primeira é na área da energia. O estudo da luz deu-nos a energia nuclear, deu-nos a energia solar e até nos deu a energia eólica, porque se você não tivesse um estudo muito apurado dos fluidos e disso tudo, você não conseguia pôr as ventoinhas a trabalhar de uma forma eficaz, não é? E depois todas as cabelagens e isso tudo e as ligações à rede, isso é tudo luz, porque eletricidade é luz. Agora, portanto, é energia. E agora a outra área, a área da saúde humana. É incrível, eu uma vez perguntei a um médico, assim, muito conhecido, se ele me conseguia dizer alguma especialidade médica que não tivesse beneficiado diretamente da física de partículas. Ele ficou ali 2 minutos a pensar e disse-me, não consigo. Inclusive a psiquiatria. Inclusive a psiquiatria tem benefícios diretos do estudo das partículas e do estudo da luz. E agora isto o que é que vem a ver com a astrofísica? E qual é a diferença entre a astrofísica e a astronomia? Se bem que às vezes a diferença seja um bocado diluída e não merece nada superior a um astrónomo, atenção, que isso nem sequer é uma pessoa que esteja a trabalhar a limpar uma casa de banho. Eu não sou superior a essa pessoa. Eu sou igual a essa pessoa, eu tenho todo o respeito por essa pessoa, porque nós devemos respeitar todas as profissões. Agora, o mais importante nesta vida, acho eu, é fazermos aquilo que gostamos. Claro. Às vezes é difícil de encontrar, e quando temos a sorte de encontrar, depois é difícil conseguir e fazer. Mas se conseguimos as duas coisas, é uma bênção, não é? Isso perfeitamente privilegiado nesse sentido, porque encontrei aquilo que gosto e faço aquilo que gosto. Isso é, na vida, acho que é a coisa mais importante, em termos profissionais. Agora, voltando à questão, é o seguinte, qual é a grande diferença entre a astronomia e a astrofísica? Digamos que, de uma forma toda a gente entende, o astrónomo diz-me onde é que está a estrela. E eu digo que tipo de estrela é que é. Okay? Enquanto ele está focado na localização dos planetas, das estrelas, das órbitas, disso tudo, digamos, uma parte mecânica, eu estou interessado noutro tipo de mecânica. Eu estou interessado na mecânica do objeto em si. O que é que faz aquele objeto ser? Porquê é que aquela estrela é azul e porquê é que aquela estrela é vermelha? E porquê é que o céu na nossa atmosfera é azul e quando o sol se põe deixa de ser azul e passa a ser amarelado e alaranjado? Eu estou interessado, e ele diz-me, o astrónomo, não, eu aponto o céu para cima e aponto o sol na horizontal, na vertical e na horizontal. E você diz, porquê é que ele tem uma cor quando está na vertical e porquê é que o sol tem outra cor nos nossos olhos quando ele está na horizontal? Então eu vou ao objeto, eu vou à natureza do objeto e ele vai à localização do objeto. É claro que um grande astrónomo, e muitos, atenção, os grandes astrónomos hoje em dia, muitos deles são amadores, e têm um conhecimento de física de partículas que tomara muito físico de partículas às vezes chegar ao mesmo nível, porque as coisas se entrelaçam umas com as outras, eles são muito interessados e muitas vezes vão também estudar e vão saber. Até porque é bom que eles sabem muito da minha área, o mais possível, e eu saiba o mais possível também da área dele. Aliás, hoje em dia a ciência... São áreas que se complementam. Mas essas complementam-se de uma forma, digamos assim, quase como um casamento lógico. Mas agora, hoje em dia, nós estamos a trabalhar de uma forma que vou-lhe dar um exemplo. Este chama-se Ciências Planetárias. Eu tirei um curso de Ciências Planetárias em Inglaterra e foi dos que gostei mais. Eu gostei dos cursos todos que tirei, mas isso, pronto, este é uma particularidade que é muito do encontro àquilo que estamos agora a conversar, que é o seguinte, eu fui habituado desde o princípio, e não foi fácil, não julgo que isso é fácil de dizer, mas não é fácil de fazer, a trabalhar com os cientistas de outras áreas, para o mesmo objetivo, em equipas. O objetivo, na altura, era as missões tripuladas e não tripuladas a Marte, porque nós ainda estamos com um problema muito grave em relação
relação às missões que estamos a enviar para Marte. Nós estamos a perder mais de metade das missões que enviamos para lá. E não é as missões que perdemos nos anos 60. Por exemplo, a última que perdemos foi em 2019. Uma missão da Agência Espacial Europeia muito sofisticada, porque é, de facto... Era uma sonda, professor? Era uma sonda, sim. Era mais que uma sonda. Era mesmo uma nave que ia mesmo aterrar okay. e depois ia largar um robô. Tipo um rover? Sim, ia largar um rover, ia ficar numa outra parte, e era Schiaparelli, que é o nome de um astrónomo italiano, que estudou no século XVIII e XIX o planeta Marte. Era uma homenagem a ele. Agora, perdeu-se tudo. Perdeu-se porque o radar, em princípio, tanto quanto entendemos, o radar não funcionou bem. Até porque é o seguinte, Marte tem uma atmosfera que é bastante pequena e é bastante solúvel, digamos assim, é muito dissolvida, e ela pode ter zonas onde está mais compacta, mais densa, e zonas onde está muito menos densa. Então a nave Valkyrie pode fazer assim uma queda, como um avião, não é? Sim. Assim, quando tem o chamado vácuo. Exatamente, o vácuo. Acontece é que é muito difícil de nós estarmos tem que ser um controle automático da própria nave. Então ela tem um lidar que vai, um laser contra o solo, e vai medindo a distância. E houve, em princípio, um mau funcionamento, uma avaria nesse radar lidar, e a nave estatelou-se no chão. E isto foi em 2019, com já sistemas muito sofisticados. E nós continuamos a perder. Há uma maneira simples de se explicar como é que é tão difícil nós enviarmos uma nave para Marte. Uma vez o grande basquetebolista Michael Jordan, ele é amigo da ciência, e ele pedimos em tempos, Michael, você pode fazer para nós, para os cientistas, um lançamento e enfiar a bola no cesto? Ele, claro que sim, não é? Claro, é a coisa mais simples. Não, mas tem um pequeno detalhe, é que você vai enfiar a bola daí da Califórnia, mas tem que acertar no Rio de Janeiro, no cesto, e não pode tocar no aro. Isso é a mesma dificuldade de enviar uma nave para Marte. Nós, quando enviamos uma nave para Marte, basta explicar assim de uma forma simples. Uma nave é uma coisa que não está quieta, é uma coisa que está em andamento, mas o planeta Terra também não está quieto. Sim. Então nós estamos a enviar uma coisa em andamento a partir de uma coisa que está em andamento chamada planeta Terra, que vai alcançar uma outra terceira coisa que também está em movimento, que é o planeta Marte. Nada disto está parado. Então, e tem uma janela específica para isso, né? Exatamente. Porque é a cada 2 anos que... 18 meses. 18 meses. Que o Marte consegue ficar mais próximo da Terra, e aí conseguimos enviar missões, alguma coisa. Não é bem o mais próximo. Nós temos que calcular que o tempo, que são 6 meses que a nave demora a alcançar da Terra, ela é lançada da Terra, e normalmente até para Marte ela dá 2 ou 3 voltas à Terra, pode dar uma volta à Lua para fazer o swing de ter energia para lá chegar, mas normalmente quando nós enviamos... As sondas pegam um impulso na órbita da Lua também? Também, sim. Terra-Lua. O sistema Terra-Lua é usado, e às vezes vamos a Vênus, consoante o tipo de necessidade de lançamento e de velocidade e disso tudo. Podemos ter que ir a Vênus para lançar até Marte. A Vênus não será assim muito comum, porque já é velocidade a mais. Sim. Para depois travar em Marte seria quase impossível. Mas repare, quando nós lançamos, nós temos que calcular onde é que o planeta vai estar daí a 6 meses. Então você pode dizer que quem vai ter com a nave é Marte, é que vai ter com a nave, não é a nave que vai ter com a Marte. Sim. Ok? Depois tem os chamados 7 minutos de terror. Os 7 minutos de terror nas missões a Marte são os últimos 7 minutos, é a aterragem. A aterragem a Marte é terrível. É terrível não só pela questão da atmosfera, que eu já expliquei, como você tem que travar, porque faz com uma velocidade muito elevada e tem que travar, tem que aproveitar essa atmosfera ténue para fazer travagem, que não tem tanto o problema do calor como na atmosfera da Terra, que a atmosfera da Terra a nave se falha o ângulo de 2 graus, vai para 3 ou para menos 1, ou bate, como o seixo bate na água quando você brinca na beira do lago, e sai disparado e não consegue recuperá-la, ou então entra íngreme demais e queima. Em Marte não é bem esse o problema. O problema é mais que Marte é muito mais pequeno que a Terra, é a Terra menos 1/3. Então é um alvo difícil. E depois o que é que nos leva a querer sofisticar muito a aterragem? Nós queremos aterrar em locais de interesse para a ciência. Isso é que nos levou a uma grande discussão que eu tive com uma colega minha, que já agora aproveito para dizer como é que a ciência funciona. Nós sempre somos seres humanos, nós discutimos com emoção, nós discutimos com veemência ao nosso ponto de vista, mas há regras. E a regra número não há uma única menção de questões pessoais.
Não há um único ataque pessoal, senão você não está a fazer ciência, não está lá a fazer nada, pode ir embora para o outro lado fazer outra coisa. Então, veemência, muita argumentação, muito dinâmica, muito forte e com muita emoção, mas respeito pessoal total. Chegar ao ponto de essa discussão, e foi vários dias, muito forte, chega ao fim e vamos com o professor principal, com o chefe de equipa, vai tudo beber um copo juntos, que é para ficar bem patente que não há questões pessoais. Porque nós todos estamos à procura da verdade e nenhum de nós é dono da verdade. Nem todos juntos, quanto mais cada um de nós. Então temos essa coisa que nos deixa ultrapassar essas questões pessoais. Em questão pôs com uma colega minha, porque eu estava a advogar que a principal coisa da ida à Marte, a questão funcionou assim de maneira. A minha universidade fazia, como muitas universidades da Inglaterra, um relatório para a Agência Espacial Inglesa. A Agência Espacial Inglesa depois reúne os relatórios todos das universidades, vê qual é que é assim o consenso que se tentou atingir e manda para a Agência Espacial Europeia. Entretanto, todas as outras agências espaciais dos países todos da Europa e dos observadores também, dos países observadores, que fizeram isso com as suas universidades, os centros de investigação, mandam também para a Europa. E a Agência Espacial Europeia, a Agência Espacial Europeia que reúne o consenso muito alargado, muito forte, já com muita gente já nesse processo, e aí é que decide, sim senhora, o local de aterragem em Marte vai ser, vão ser selecionados 3, e depois foram selecionados 3, e depois houve um processo de seleção aí já com uma equipa já muito reservada, dos top-tops, como eu costumo dizer, e aí é que de 3 se passou para uma. Mas o que aconteceu é o seguinte, por acaso ou não, aquilo que eu estava a advogar no meu grupo foi aquilo que foi advogado na seleção final, que era, como temos metade das naves a perder para ir para Marte, o principal objetivo é chegar lá e conseguir aterrar. E os objetivos de ciência ficam secundários em relação aos objetivos de engenharia de voo, porque o que é que interessa eu ter grandes objetivos de ciência se a nave se perde, não é? Então, porquê? Porque nós, aí é que vocês terem a noção que nós ainda estamos numa fase embrionária da exploração espacial. E tudo isto ainda é muito... para descontrair também um bocadinho, baby science, a ciência é bebê. Então está muito atreita a muitos erros. A ida à Lua ainda é muito complicada, muito difícil. Nós perdemos agora várias naves aí na Lua, agora há pouco tempo, perdemos 2 seguidas logo. Aliás, perdemos 3, mas uma parece que toda a coxa e toda a partida parece que ainda consegue apanhar a luz do Sol e recuperar alguns dados, que é a japonesa. A japonesa parece que ainda se consegue recuperar, as outras 2 não. As outras 2, a segunda norte-americana pensávamos que estava a correr bem, não, ela partiu uma pata do quadripé e ficou de lado e estamos a perdê-la. Em princípio, está um pouco manca. Está um pouco manca, exatamente. Mas é para nós vermos que não é fácil, é muito difícil. Professor, sobre Marte, assim, uma dúvida pessoal. Já tem comprovação ou ainda existe uma busca da ciência para comprovar que Marte teve um bioma? Eu sei que tem marcas de rios que já foi comprovado. Que ponto está isso? Realmente as naves que lá conseguiram chegar nos últimos anos tem sido uma evolução incrível também nas naves. Vocês não sei se lembram daquelas pequeninas que era a Spirit, que era até com um joystick da Terra com 12 minutos de calagem se conseguia fazer os comandos, e na altura até se pediu, a NASA pediu a adolescentes, porque eles são muito melhores que nós, os já mais crescidos, os adultos, com os joysticks por causa dos videogames, não é? Então eram eles que estavam a comandar as naves, porque têm muito mais sensibilidade para fazer aquilo que a nave devia fazer. Hoje em dia as naves são muito mais sofisticadas, até um bocadinho confrangedor ver o que era há 10 anos e o que é hoje. As novas naves que lá estão, as duas, a MSL e a Perseverance, elas as duas são movidas a energia nuclear, elas vão durar muito tempo e têm laboratórios muito sofisticados a bordo. Então, o estado da arte neste momento é que Marte tem muita água, tem muito mais água do que pensávamos. Claro que não são os oceanos que já teve nos eóns do passado, os bilhões de anos no passado, mas tem uma grande quantidade de água. E essa grande quantidade de água está logo abaixo da superfície e está também nas calotas, tem vários tipos de calotas. Em relação à questão do bioma e à questão, quando falamos a palavra bio, temos de ter um bocadinho de cuidado. Sim, sempre. Porque bio não quer dizer que seja vida. Vida inteligente. E muito menos ainda nem a vida, quanto mais vida inteligente. Isso então ainda é mais complicado, não é? Mas tanto quanto sabemos, não é? É assim, o Marte tem um mistério muito interessante, que é o chamado
chamado mistério do metano. O metano tem duas maneiras de ser produzido, uma maneira geológica, entre aspas, ou digamos por processos morosos, digamos, da própria geologia que faz produzir metano, e porque senão depois o metano, se não é produzido a toda a hora, constantemente, ele vai desaparecer. Portanto, para haver grandes quantidades como há de metano em Marte e noutras luas e noutros planetas, ele tem que estar constantemente a ser substituído, porque senão decai noutras substâncias e deixa de haver metano. Se há muito metano em Marte, que é o caso, a atmosfera tem muito metano e os solos também têm muito metano, há muita detecção de metano em Marte, acontece que ele tem que estar a ser produzido. Então, aí nós não conseguimos distinguir se a produção é de geológica ou é de uma forma de vida. O que é o metano de forma de vida? São os gases, por exemplo, de todos os mamíferos que soltam gases, não é? E então aí está a produção do metano. E, por exemplo, o gado bovino solta pela boca, pela língua, não é? Não é como nós, que é pelo ânus. É muito interessante isso. Mas na própria mastigação, porque é o decaimento do... Aliás, quando você tem uma fruta que está a ficar apodrecida por oxidação, já está a passar o ponto de maturação, já está aquilo que nós chamamos de decaimento por apodrecimento, e aí também tem metano, não é? Então, tem produção biológica e tem produção geológica, só que você é sempre metano, não sabe distinguir se é um ou se é outro. Então, aí leva-nos uma questão que é preciso muita prudência. É uma questão de filosofia da ciência e é uma questão de abordagem como é que nós vamos ver essas coisas todas. São os chamados biomarcadores. Nós estamos a tentar apanhar biomarcadores, ou seja, detecção de pistas que existem ou existiram formas de vida em determinado planeta que não o planeta Terra, nas atmosferas de exoplanetas e nas luas que conseguimos visitar e nos planetas que conseguimos pousar, que ainda são poucos, não é? E realmente o que nós estamos a detectar em grande abundância, antes de mais, em todo o Sistema Solar, há duas maneiras de abordar esta questão. A primeira questão é uma questão que neste momento é um bocadinho mais ficção do que ciência, que é a questão dos exoplanetas. Se bem que nós já descobrimos 5.000 exoplanetas e alguns grandes telescópios estão no espaço e conseguem, por vezes, detectar a composição. Só para traduzir, professor, que é para quem é leigo, o que são exoplanetas? Muito bem, exoplanetas são planetas fora do Sistema Solar. Então nós temos os 8 planetas do Sistema Solar, a parte do Plutão, que eu gosto muito e sou grande defensor de Plutão. O 9º planeta deixou de ser planeta, mas é um nanoplaneta, não é um planeta. Eu sou do time que Plutão ainda é planeta. Isso aí é bastante interessante. Ele é uma excelente oportunidade até para explicar muita coisa, muito mistério sobre Plutão, em cima dessa discussão, e eu até já vi crianças a chorarem por ele não ser mais planeta e eu não quero para criança nenhuma a chorar por umas coisas boas da ciência. Mas de qualquer maneira, nós já descobrimos mais de 5.000 planetas fora dos 8 do Sistema Solar, alguns até são bastante afastados, e às vezes, por sorte, a luz da estrela onde eles estão bate na atmosfera e vem em direção à Terra. E nós conseguimos ler, isso é que a astrofísica é ler a atmosfera. Então, como é que você lê uma atmosfera assim muito rapidamente, antes de virmos à questão dos biomarcadores? Você tem quando vai no mercado, no supermercado é muito agradável tirar as coisas da prateleira e pôr no carrinho. É menos agradável quando chegamos à parte das contas que temos que pagar, não é? Sim. E quando nós vamos pagar, a pessoa que está a trabalhar na caixa vai fazer uma leitura ótica de um código de barras. Ora, a natureza deu-nos esse código de barras. Por exemplo, começámos com o Sol, começou em 1850, com um cara alemão que começou a ler essas risquinhas que você consegue ver com os prismas. É muito difícil de ver assim só com 2 prismas, mas é possível. Se você fizer uma boa afinação da luz do Sol, extremamente precisa, você consegue ver essas risquinhas. O que é que são essas risquinhas? São sombras dos eletrões. Ora, se eu sei, por exemplo, se eu vejo que há aqui um traço muito grosso e há aqui um traço muito fininho e só há eu sei que é hidrogênio, porque o hidrogênio só tem um eletrão. A contagem desses traços é a contagem do número de eletrões que existem em cada elemento. Então, nós conseguimos hoje em dia saber os elementos que constituem uma atmosfera num planeta muito longínquo ou de uma estrela, desde que haja luz, que ela chegue até nós, e conseguimos também, não é só os elementos da tabela periódica, é as substâncias, as misturas entre elementos. Qual é a diferença, assim, em química básica? Se tivesse aqui um químico, puxava-me a orelha, mas serve esta diferença. Elemento é, por exemplo, o hidrogênio e o oxigênio. A água é uma substância.
Já é uma mistura entre um ou mais do que um elemento. Então aí chamamos uma substância. É só isso. Também Uma não... parte de hidrogênio para duas de oxigênio. Isso, é o rato Mickey, não é? Tem aqui 2 átomos daqui de hidrogênio e aqui um grande de oxigênio. Então a cara dele parece o rato Mickey. Nós ensinamos, eu pelo menos faço isso às crianças todas, que quando estão a beber água estão a beber cabecinhas de ratos. Eles nunca mais se esquecem. Que é a cabecinha do rato Mickey, e aí alguns ficam horrorizados, não gritam, e não bebem mais. Não bebem mais, mas outros entendem muito bem que é brincadeira, e pela brincadeira, pela geometria. É sempre importante nós termos em explicações de ciência, ter uma ideia geométrica da questão, porque ajuda muito a visualizar. Aliás, a matemática não é matemática se não tiver geometria, tá? Pois, sim. Exatamente. A nossa área também da barbearia usa muita geometria. Com certeza, porque aí muitas vezes, isso é muito interessante o que está a dizer, porque muita gente pergunta porque é que eu estive a aprender matemática. Olha, aí está um excelente exemplo. A geometria na questão das simetrias. Sim. Por exemplo, vocês são experts mundiais em simetrias, vocês têm que saber mais simetria do que eu, porque vocês aplicam todos os dias. Sim. E normalmente o corte nunca fica simétrico. A pessoa é que não vê a olho nu. Exatamente. É impossível fazer uma simetria, digamos assim, perfeita. Mas voltando aos biomarcadores, o que acontece é o seguinte: é muito complicado nós estarmos a dizer que um biomarcador, ou seja, que as condições que são boas para a vida queiram dizer que há vida. Isso não. Aliás, já podemos saltar um bocadinho no nosso sistema solar, um bocadinho mais longe, vamos ali para Saturno, e essas duas grandes abordagens que há é, primeiro, sistema solar, e a outra é a abordagem extra-sistema solar. A extra-sistema solar é mais empolgante no ponto de vista de ficção científica, porque nós temos toda a cultura dos filmes, dos livros, etc., sobretudo dos filmes e das séries de TV, que há sempre uma nave que vai a uma velocidade que tem que ser 10 milhões de vezes ou mais a velocidade da luz, portanto é absolutamente impossível, mas não faz mal, tudo bem, e ela carrega no botão, acende a luz vermelha e ela chega lá num outro planeta que está bem longe, mas tudo bem. Só para vos dar uma ideia, e os tripulantes não sofrem nada. Não passa nada. A física? Não, ali não há física. Bem calculado. É ficção. Mas para vocês terem uma ideia, a estrela mais próxima do Sol é a estrela próxima a Centauro, e ela está a pouco mais de 4 anos-luz de distância. Um ano-luz são 9 trilhões e meio de quilómetros, nem vale a pena usarmos aqui o quilómetro, deixa de fazer sentido, não é? Então, nós, no atual estado das nossas naves mais sofisticadas, demoraríamos 70 mil anos a chegar à próxima Centauro, que tem um planeta que é terrestre. E, portanto, até é um alvo bastante interessante e, felizmente, está aqui muito perto. Felizmente ou infelizmente, porque esses 70 mil anos essa nave passar com uma velocidade estonteante, porque para ela poder travar e ficar no sistema vai demorar 90 mil anos, tem que começar a travar muito antes, não é? Sim. Então, esse é o estado, digamos, eu até costumo nas palestras para os mais novos, para as escolas, assim, até aos 15 anos, eu, assim, olha, eu vou pedir um favor, vou parar a palestra, eu vou pedir a todos um favor, se faz favor, os meninos e as meninas aqui, aqueles que quiserem, é óbvio, seguir a minha área e a seguir as áreas de engenharias, construam naves espaciais como deve ser, porque as que nós temos são uma bombagem, são uma porcaria, não servem para nada, não é? Por favor, está nas vossas mãos, já não está nas minhas, construir naves são muito melhores que estas, não é? Mas eu tenho uma esperança, porque a minha avó e o meu avô conseguiu ter um carro, mas o carro que era uma coisa estonteante quando ele tinha 20 anos de idade, tinha 3 velocidades. Hoje em dia qualquer carro tem 6, não é? Só é automático. E dava a velocidade estonteante 100 km a hora, onde podia, porque já não havia estradas também para dar. Então, hoje em dia, o que é um carro em 1920 ou 1930, o que é a mesma coisa, hoje não tem nada a ver, não é? Um conceito é o mesmo. Uma dúvida que tenho que perguntar ao professor. Sim. E como é que é calculada a distância? Como é que nós sabemos a distância que são os 70 mil anos, não é? Que demoraríamos a chegar lá com a nave mais sofisticada que temos hoje. Como é que nós conseguimos ter esse conhecimento? Como é que nós sabemos porque é que a distância é 4 anos,2 anos-luz? Antes de mais, já agora aqui uma coisa para nós podermos trabalhar, uma ferramenta, eu chamei isto de caixinha de ferramentas, é uma chave de parafusos. Quando eu digo anos-luz é distância, e quando eu digo só anos sem luz é idade. Eu não tenho 62 anos de luz de idade, não é? Sim. Tenho 62 anos, pagou, ponto final,
de idade. Se for anos-luz, é uma medida de distância. Então, 4.2, como é que nós calculamos? Há uma chamada escada da distância, distance ladder em inglês, a escada da distância. Porquê é uma escada? Porque há diversas metodologias. A primeira, que foi a que já os gregos conseguiam usar, chama-se, depois vai dar até uma medida de distância que nós usamos, que é o parsec, a Terra está à volta do Sol. E quando ela está aqui deste lado, vamos supor, agora aqui é verão. Deixa eu só interromper um pouquinho, só arruma o seu microfone aqui. Assim? Eu ponho assim? Então o primeiro método de medição da distância, o primeiro mais simples, digamos, chama-se paralaxe. Paralaxe, depois, por sua vez, vai dar uma medida de distância que é 3.26 anos-luz de distância, chama-se o parsec. Nós hoje em dia usamos o parsec, ou então usamos a unidade astronómica, que é a distância Terra-Sol média, mediana, que é 150 milhões de quilómetros, mas isso é para outro tipo de medidas. Mas como é que funciona a paralaxe? A Terra na volta do Sol, quando agora está aqui, digamos, no verão, eu quero medir, vai ser uma estrela, está a uma determinada distância que eu não sei qual é e quero medir a sua distância em relação à Terra. A Terra anda à volta do Sol, a Terra está aqui e eu meço o ângulo que está em relação ao Sol, em relação a si, qual é o ângulo que eu tenho aqui? Tá? Aqui, este ângulo. Tá bom? E quando ela dá mais 6 meses depois, ela vem para o inverno, a Terra, então eu vou medir este ângulo aqui. E eu estou a entrecruzar os ângulos. E aí eu consigo medir a distância. Agora, isto tem limites, não é? Porque para além do cruzamento do ângulo, daqui já não consigo medir. Sim. Então a paralaxe tem algumas limitações. Digamos assim, como é que nós ultrapassámos essa primeira limitação? Foi através de uma mulher, claro, tinha que ser uma senhora, não é? Tinha que ser uma grande cientista, que ela merecia, e aliás foi nomeada para o Prémio Nobel da Física, mas vale a pena fazer aqui um pequeno parênteses para contar a história de Henrietta. Sim. Porque Henrietta foi é uma cientista que é uma das minhas grandes favoritas. Eu tenho o coração muito junto a Henrietta, aliás todos nós devemos muito a Henrietta, porque Henrietta era uma mulher extremamente inteligente e ela foi estudar matemática para Harvard e teve nota máxima em tudo. O que é, ainda hoje em dia, acho que não houve mais ninguém que conseguiu na Universidade de Harvard tirar no curso de matemática nota máxima em todas as subdisciplinas e disciplinas do curso de matemática. E ela pediu para ir trabalhar para Harvard, para um observatório, para o melhor telescópio que havia na altura. Simplesmente, em 1920, não deixavam as mulheres espreitar nos telescópios. Veja bem, a injustiça Então nós também evoluímos, nós os próprios astrofísicos também evoluímos muito nos últimos 100 anos, não foi só a ciência, não é? A nossa mentalidade. Não deixavam as mulheres e puseram ela numa sala, numa casa até, com outras mulheres que eram também igualmente extremamente inteligentes e até ficou a alcunha, o nickname, não é? Vocês dizem um apelido lá no Brasil, de ser os computadores de Harvard. Mais tarde, na invenção dos computadores, chamaram a essas mulheres, a esse grupo de mulheres, os computadores de Harvard, porque elas são todas extremamente inteligentes. E Henrietta, em vez de ficar aborrecida pelo facto de a terem enviado para uma cave e não a terem deixado observar no telescópio, ela respondeu isso com um sorriso, típico das pessoas muito fortes, não é? E ao responder com um sorriso, ela foi estudar mais de 60 mil fotografias que tinham sido tiradas na África do Sul, no hemisfério sul, podia ter sido no Brasil, de uma constelação chamada Cefeus, e ela foi notar que as mesmas estrelas fotografadas nas placas ao longo do tempo, elas tinham mais brilho e tinham menos brilho, a mesma estrela. Então percebeu que aquelas estrelas eram estrelas variáveis. E ela, sim, essa estrela é variável. E tem graça que esta variação tem um ciclo, tem uma periodicidade. Então ela estabeleceu um período de luminosidade das estrelas que aumenta ou abaixa, e nós temos uma regra em relação à luz que ela aplicou imediatamente e que diz que ao dobro da distância, a mesma luz com a mesma intensidade, ela vai ter 4 vezes menos a intensidade. Chama-se o quadrado inverso da distância, para uma forma assim mais técnica. Estudei isso em física. Exatamente. O que é que isso quer dizer? Secundário. Exatamente, é do secundário, mas veja que às vezes as regras fundamentais que estudamos no secundário são essenciais Sim. para a ciência de ponta, como foi o caso. E ela, ao perceber isso, ela conseguiu entender que essas estrelas cefeidas, chamadas estrelas cefeidas, têm uma determinada periodicidade da sua luminosidade, do seu brilho, e aumenta e baixa, mas a estrela é a mesma, está no mesmo sítio. Então, espera lá, se ela aumenta e se ela baixa, eu consigo determinar qual é a distância.
porque se ela aumenta e está no mesmo sítio e tem mais brilho, numa determinada época, eu vou estimar uma distância. Mas se eu sei que a distância é a mesma, porque a estrela não andou a fugir para o outro lado, e o brilho é o menos, eu agora vou determinar a outra vez esta distância com este brilho. Então, com o cruzamento de todos esses dados, ela consegue acertar que é muito bem qual é a distância dessas estrelas, é que chamamos velas padrão de distância. Então você teve a paralaxe, a Terra que anda à volta do Sol, e agora já tem uma bem mais longe que as Cefeidas, e vai cruzar as Cefeidas com a paralaxe, e vai fazer uma paralaxe de Cefeidas, a ver se está certo, uma com a outra, e está. Então, mandaram a Henrietta para uma cave, não foi? Entretanto, houve outro Storm que se aproveitou do seu trabalho, o grande Hubble, mas que não foi nada correto mesmo, nunca mencionou a Henrietta, mas aproveitou-se o trabalho dela para verificar que havia estrelas feitas numa ilha. E essa ilha, ele chamava-me nebulosa, e afinal não era uma nebulosa, era uma outra galáxia, estava fora da nossa, era a galáxia da Andrómeda. Sim. E ele depois começa a ver que há mais cefeidas em outras ilhas e há mais galáxias. Então, resumindo e concluindo, meteram a Henrietta numa cave. Sabe como é que ela respondeu? Deu-nos um universo. Em vez de ser só até aos anos 30 a nossa galáxia, a Via Láctea, passou a ter milhares e milhares, e hoje em dia sabemos que são trilhões, de galáxias, através exatamente dessa segunda escada. A segunda escada então, são as cefeidas. A primeira é a paralaxe, a segunda são as cefeidas. Se eu tiverem muito pressa ou alguma coisa que... Não. Excelente. Está bom, não é? Ok. Agora vamos à terceira escada, que é mais moderna. Mas repare, nós depois, quando temos uma próxima escada, vamos comparar com as outras duas, para ver se a coisa está aí certa. Está a bater certo. Mesmo assim, também digo sem problemas nenhuns que é muito mais fácil nós estarmos a medir distâncias de sistemas binários, que normalmente fazem eclipse uma estrela em relação à outra na direção da Terra. É muito mais fácil calcular a massa, calcular o tamanho, calcular que tipo de estrela é que é, calcular a distância, do que se for uma estrela sozinha. Uma estrela sozinha é sempre mais difícil. Felizmente, a grande maioria das estrelas não são como o Sol, não estão sozinhas. Estão acompanhadas. A olho nu é que é difícil nós conseguimos distinguir. Mas aqui, assim, até no hemisfério norte, temos ali, assim, a Ursa Maior, não é? Que parece aquele papagaio de papel, são 4 estrelas assim no retângulo, depois tem uma caudazinha, é a Ursa Maior. E a cauda tem 3, a do meio são 2. Se você olhar atentamente, você vê que são 2. É um sistema binário. Pronto, esse consegue-se ver a olho nu. A maior parte deles não se consegue ver a olho nu. Mas então, o que é a terceira escada? A terceira escada é assim... É astrofísica no seu mais puro e incrível ciência, mas é maravilhoso, é absolutamente incrível, porque ela tem muito mais coisas para além de servir de distância, que são as supernovas, as explosões, implosão e explosão de supernova. O que é uma supernova? Uma supernova é uma explosão que tem tanta energia, tanta, que ela abafa, ofusca todo o brilho de uma galáxia com 100 bilhões de estrelas. Uma só estrela faz uma explosão durante 3 meses que ofusca este brilho, uma galáxia inteira com 100 bilhões de estrelas. Agora imagina a energia que ali está, não é? Professor, sim, me corrija se eu estiver errado, mas acho que em 1800 alguma coisa tem registros que uma estrela ficou brilhando muito forte no céu durante o dia e noite e eles avistaram uma... Foi uma supernova? Foi uma supernova. Tem registro em todo o mundo, sim senhora, foi um bocadinho antes disso. Agora a data assim de repente não me lembro, mas é 1600 e qualquer coisa. Isso. E tem dos astrónomos chineses, tem desenhos muito bons e tem também registros, não desenhos por acaso não temos aqui no Ocidente, mas temos relatos do que é que teria sido, assim, uma supernova que conseguiu ser vista a olho nu na Grande Nuvem de Magalhães. A Grande Nuvem de Magalhães é uma... na Grande Nuvem, exatamente. Agora eu não estou a lembrar se foi na Pequena ou na Grande Nuvem, mas foi na Grande Nuvem de Magalhães. E essa supernova, ela como está relativamente perto, apenas a 300 mil anos de distância, a Pequena Nuvem e a Grande Nuvem de Magalhães são galáxias anãs, satélites da nossa Via Láctea. E então, como é muito perto, conseguia-se ver a olho nu, não nos faz mal nenhum. Mas o que é que acontece? Acontece que as estrelas são um objeto de um equilíbrio incrível. Quais são o equilíbrio de todas as estrelas, inclusive do nosso Sol? Não precisamos de ir mais longe, precisamos apenas de 8 minutos e qualquer coisinha de segundos à velocidade da luz para chegarmos até ao Sol. São 150 milhões de quilómetros de distância, de média. Às vezes a Terra está mais longe, às vezes a Terra está mais perto, também é preciso levar isso em conta. Mas acontece o seguinte, qualquer estrela é um equilíbrio entre duas forças. A primeira força, que normalmente conseguimos entender logo muito bem, é a força, eu também, quando estou com criança, tiro logo uma bola de vôlei assim para cima de alguém e tenho que agarrar-se
a bola de bola bate mesmo na testa, porque a física é uma coisa dinâmica e é para a gente se divertir no meio das palestras, não é para estarmos assim, e assim, que é que um diz o outro não diz. Não, eu jogo mesmo com força uma bola de vôlei para a testa de alguém que esteja distraído. Presta atenção. E aí é uma maneira divertida, simpática de fazer a prestar atenção, e depois digo, atenção, tudo bem, porque eu às vezes também me distraio. Distrair só não acontece a quem não é ser humano. Tudo numa boa. Aí se você está muito distraído, diz, alô, planeta Saturno, aqui planeta Terra. Então, sempre uma maneira... E ninguém se zanga, não levanta a voz, não leve, fica nada. uma maneira leve e simpática de atrair a atenção. A focagem em criança é difícil, por vezes, não é? Então, o que é que sucede aí? Sucede que a gravitação, que é o que faz cair a bola de basquete e a bola do vôlei no chão, é a força que a massa do Sol puxa de fora para dentro. Então ela é uma força centrípeta, vai de fora para dentro, para o centro do Sol. E é muito forte, porque o Sol é grande, não é? Tá bem, uma estrela anã, tudo bem, ao pé de outras estrelas é uma minorca de uma minorca, mas é enorme. É um objeto muito grande, a razão, sobretudo a nós, o ser humano. É 1.300.000 quilómetros dali dentro, já há qualquer coisa, não é? Já tem um certo tamanho. Agora acontece o seguinte, essa massa toda está a esmagar o Sol. Se fosse só a força da gravitação, repare que eu não digo gravidade. A gravidade é resultante da força de gravitação na Terra, não é uma força, tá? Então, quando nós estamos fora da Terra, e de forma geral, vemos sempre ou gravitação ou força gravitacional. Pronto, já aí vocês vão ter uma nota muito bacana se fizer um teste de ciências em física. O professor vai ficar muito contente. São detalhes, mas às vezes o diabo está metido nos detalhes, não é? Às vezes tem atenção a eles. Mesmo quando estamos a andar depressa, é melhor ter atenção aos detalhes. Então, está a esmagar, mas então se só tem essa força, o Sol não existe. Tem um problema, este meu modelo é que o Sol existe. Então, o meu modelo está errado, não é? E isso leva a uma questão muito interessante da filosofia da ciência que acontece aos cientistas. Atenção, que é uma coisa muito fácil de dizer e muito difícil de fazer. A natureza não é como nós queremos que ela seja, como nós pensamos que ela seja. Ela é como ela é. E isso às vezes é muito difícil de aceitar. E às vezes não é por maldade ou por vaidade, é a nossa maneira de trabalhar, nós achamos que vai ser assim, e não é. 99,9999% das vezes não é, é diferente. Então o que é que faz compensar esta força que faz esmagar o Sol? É a luz, é a própria luz. O Sol ao esmagar, imagine que você está a esmagar laranjas. E eu acho que as laranjas é um bom exemplo, porque você está a esmagar ali, a fazer fusão de átomos de hidrogênio. A laranja, essencialmente, 90 e tal por cento de uma laranja é água. Ora, a água é feita de hidrogênio, de átomos de hidrogênio. Então tem ali o hidrogênio está a ser esmagado dentro do núcleo do Sol, mesmo no centro do Sol. Quando se está a esmagar hidrogênio no núcleo de uma estrela, diz que essa estrela está numa fase que é a sequência principal. Significa que ela está a fundir hidrogênio para tornar o hidrogênio, transformá-lo em hélio. Tem aqui um problema, que é o seguinte: o hidrogênio, como nós já falámos há bocado, é um átomo que tem um núcleo, é uma partícula composta de outras partículas, mas é uma partícula composta, pronto, que é o próton. Tudo bem, está ali, todo contente. Eu sou próton, sou pesadão, não é? Como eu costumo dizer, porque eu sou o núcleo. Eu não brinco em serviço, sou próton. Eu sou muito estável, sou forte. Sou 1800 vezes mais forte, mais pesado do que o eletrão. O eletrão parece um teenager, não é? Anda ali a saltitar e tal. É, saltitão e tal, e sempre que pode sai e bebe um copinho a mais, derrete o dinheiro todo e depois volta logo outra vez junto do núcleo, porque acabou o dinheiro, acabou a energia, tem que voltar, senão é como um adolescente, não é? Eu já fui adolescente e fiz exatamente essas asneiras. O senhor já foi um elétron. E já fui um elétron. Estou mais na fase para passar para próton. Então, você tem aí duas partículas. São duas. E cada 3 átomos de hidrogênio vai dar um átomo de hélio. Então, tudo bem, tem ali 3 átomos de hidrogênio. Aliás, 4 átomos, é 4. 4 átomos de hidrogênio, 4 vezes 2 são 8 partículas, vai dar um átomo de hélio. Tem um problema. É que o átomo de hélio são 6 partículas. São 2 neutrões, são 2 prótons e são 2 eletrões. São 6. Ora, quem tem 8 e passa para 6 tem uma assimetria. Como no vosso corte há bocado do cabelo, que nunca sai uma coisa certa. Então, quando tem uma assimetria, todos os físicos ficam, uau,
temos aqui uma coisa muito interessante, porque para preencher estas duas partículas que faltam, das duas uma, ou são duas partículas já conhecidas, no caso do Sol são, ou são, melhor ainda, partículas desconhecidas. Uau, isso então, para nós, é a melhor coisa que nos podem dar. Ao contrário do que muita gente pensa, nós gostamos do desconhecido, nós gostamos da nossa ignorância. Isso significa que estamos a descobrir qualquer coisa. A natureza é, olá, olha ali, você está faltando ali uma coisa que você vai descobrir e tal. E a mamãe natureza, aos poucos, ela brinca connosco e ela diz assim, bom, como você não foi arrogante, como você foi bem educado com a natureza, pediu-se faz favor, fez as suas experiências, não se pôs a pensar que antes das experiências era de determinada maneira, as experiências é que deixaram você dizer o seu discurso, não foi o seu discurso que deixou ser como é que é a experiência, como é que eu sou. Então aí a mãe natureza é muito querida, muito legal, e ela vai aos poucos deixando os seus segredos. Professor, interrompendo já, mas assim, aqui, sim, o que essa água sim, tem a ver com o início do universo? Muito bem. Tem uma coisa que tem a ver com esta questão da luz. Como estão a faltar duas partículas do Sol, uma partícula é uma partícula muito interessante que se chama neutrino, é tão interessante que normalmente os físicos, como eu, quando estão a dar uma entrevista e se fala de neutrinos, vão embora e vão estudar o neutrino, porque ele é tão interessante não queremos saber de mais nada, porque o neutrino encerra, talvez, muita coisa nos diz que o neutrino encerra mistérios que nós ainda estamos a tentar descobrir. Por isso, lá está o nosso amor pelo desconhecido, o nosso amor pela nossa ignorância leva-nos a que estamos muito focados no neutrino. Então já pus o neutrino, eu tinha 6, tenho 7, me falta uma, é o fotão, é a luz, e a luz empurra literalmente o Sol para fora, de dentro para fora, tá bom? Agora, você perguntou, desta água, o que é que veio do princípio dos tempos e o que é que foi feito mais tarde pelas estrelas? O hidrogênio. Então, o hidrogênio que existe no Sol é esse hidrogênio que nós estamos a queimar, e o hidrogênio que está na água do nosso corpo. O nosso corpo do ser humano, assim, adulto, tem mais ou menos 40% de água. Um bebê acabado de nascer tem cerca de 60% de água. E a água é hidrogênio e é oxigênio. Sim. Agora, atenção, temos de ter aqui um bocadinho de cuidado, outra vez o diabo está metido dentro dos detalhes, que é o seguinte, nós depois vamos ter uma tendência a dizer, então, se nós somos, quando nascemos, uma criança acabada de nascer, já agora é uma coisa espantosa, uma criança acabada de nascer é um... Oh, toda a gente fica, até o mais sisudo e o mais chato do ser humano fica com um sorriso, sim, porque a criança nasceu, não é? É uma coisa... É uma vida. É uma vida, é uma coisa incrível. Sim. É uma coisa incrível. Agora, essa criança, esse ser humano, ele tem 60% de água. Então você podia dizer 60% de água, então é quase 60% de hidrogênio. Não. Não é 60% de hidrogênio. O ser humano é cerca de 10% de hidrogênio. Porquê? Porque o hidrogênio é muito leve. Você, quando conta o número de átomos, conta pelo peso atómico, pelo número de elétrons que cada um tem. É pelo peso atómico. Então a conta vai dar um bocado diferente. O oxigênio é 8 vezes mais pesado que o hidrogênio, não é? E o próprio hélio é logo 6 vezes mais pesado aliás, 3 vezes mais pesado do que o hidrogênio. Portanto, os elementos são cada vez mais pesados. Os levezinhos é só o hidrogênio e o hélio. E o hidrogênio e o hélio, porque é que eles são leves? Ao contrário de nós, a mamãe natureza gosta de seguir o caminho do mais simples. Nós é que somos complicados, não é a mamãe natureza. Então, você não sei se lembram da tabela periódica. Tudo bem. E a tabela periódica é muito chata da forma como era, quando no meu tempo eu estava no liceu, era dado de uma forma extremamente chata. Toda a gente ia embora das aulas de Química e de Física porque era chato. Você tinha ali uma tabela e dizia, tem ali o átomo de hidrogênio, depois tem ali assim o hélio, depois tem ali os mais pesados, depois tem ali assim o einsteinium, depois tem ali o plutónio, depois tem... o que é isso? Você está impingindo coisa para cima de mim? Mas não estou sentindo as coisas, eu não estou sabendo o que é. E olha, eu quando terminei um curso de Física Quântica na Inglaterra, eu tive um grande professor que nos doou aos alunos que tiveram tudo certinho no exame final, chamou nós todos no auditório e pediu aos artistas, porque nós temos lá na minha universidade um componente de arte muito importante, que viessem tocar música para nós. E o professor, muito sério, virou para nós e, olha, muitos parabéns por terem acertado a parte da matemática da questão da mecânica quântica e da constituição dos átomos. E vocês ainda não entenderam nada.
Pá, é um bocado forte, não é? Quer dizer, você estudou que nem um louco, hein? É porque você tem mesmo que trabalhar muito a sério para chegar onde chegou ali, aquele grupo. Não é brincadeira, você queima as suas pestanas a estudar. E você chega no final de um professorão, que é um professor de maravilha, e dizer, você ainda não entendeu nada, você respira fundo e você só tem que pensar uma coisa, isto é uma provocação intelectual. E era uma provocação maravilhosa, e se tornou de repente tudo maravilhoso. E ele então disse, eu vou explicar, mas não sou eu hoje que vou explicar. Quem vai explicar para você o que são os átomos são os músicos, porque você conseguiu entender a matemática, mas você ainda não sentiu nada, você não entendeu nada enquanto não sentir a parte emocional do que é a constituição dos átomos. Então, eu peço aos músicos, disse o professor na altura, que para os átomos foram gerados durante o Big Bang, que são o hidrogênio e o hélio, e eles os dois juntos constituem 98% de todos os átomos que existem, portanto, são os dois levezinhos, são mega importantes, são muito mais importantes, os outros todos juntos, os outros elementos todos que conhecemos, o ferro, o níquel, o carbono, todos esses é menos de 2%. Os outros dois são 98% e são levezinhos. Então, se eles são levezinhos, eu peço a eles para tocarem Beethoven, tocarem a Furelisa, para a Elisa, porque foi uma música muito leve que o Beethoven fez porque estava enamorado da sua aluna de piano e como ela era péssima aluna, ele fez uma música muito simples para ela conseguir tocar. Depois ela não ligou nenhuma da paixão dele e ele continuou a compor a música e tornou ela super complicada para ela não conseguir tocar de propósito, porque o Beethoven tinha feitio, né? Tinha um feitiozão que eu vou te contar. Então, mas a primeira parte da música é muito levezinha, é mi sustenida, é do, ré, mi, sou levezinho, eu sou o hidrogênio, sou o hélio, e sou levezinho. E o que interessa você sentir, o que interessa você entender, é que 98% de tudo que é matéria normal do universo, matéria atômica, de que você, eu, todos nós somos feitos, as árvores, os animais, a baleia azul, o ratinho do campo, a montanha, os planetas, o sol, tudo isso, tudo que é matéria, é essencialmente constituído de dois elementos muito levezinhos, tocados muito bem, explicados, talvez muito melhor que toda a mecânica quântica junto, por o mimimi do Beethoven, que vai mais fundo, porque eu assim consigo explicar a uma pessoa que não sabe ler muito bem pela música, e a música é uma matemática muito sofisticada, e eu aí consigo chegar muito mais longe, porque o Beethoven chegou muito mais longe que nós todos juntos, não é? Temos que ter essa umbridade, ter essa modéstia intelectual. O Beethoven, eu acho que explicou muito melhor que nós todos. Nós fomos pela matemática, fomos pelo racional, e ele foi pelo racional, pela matemática da música, e foi pelo emocional, então foi muito mais completo. Então você segue na tabela periódica, ela passa a ser gozada, e passa a ser uma coisa interessante, e passa a ser uma coisa divertida. Isso é a coisa principal. A física é divertida. Você segue elementos cada vez mais pesados e cada vez menos abundantes, cada vez mais raros. E você lê a tabela, em vez de estar ali a ser os grupos e as secções, que é chato, e você só mais tarde é que vai entender como é que aquilo funciona. Não, porque é que você não lê como um livro? Da esquerda para a direita e de cima para baixo. Tão simples quanto isso. E vai sendo cada vez mais pesado. Então você chega aí mais ou menos no meio, ainda na parte de cima, mas no meio é o ferro. Mas o ferro, espera lá, mas nós temos ferro no planeta Terra. O Sol tem ferro. Mas o Sol não tem capacidade para fazer o ferro. O ferro é feito na explosão das supernovas. Não é feito numa estrela tão pequena que não consegue explodir em supernova, tem pouca massa para isso, que é o Sol. Então, espera lá, vamos respirar aí um bocadinho. Eu tenho uma amiga minha que é bioquímica, que diz assim, mano, você é um cara muito legal a explicar as coisas, mas vai tão entusiasmado, tão depressa, que faça o seguinte exercício, eu adotei, acho que ela tem razão, que é assim, respira, Manel, respira. Que é para o pessoal também processar, porque eu estou dando muita informação, é maravilhoso, mas tem que ter um pouco ritmo também, o intervalo de beber água, de respirar. Então estamos respirando e vamos vendo, o ferro, ele existe no sistema solar, até existe em grande abundância no planeta Terra, que foi formado juntamente com o Sol na nuvem que estabeleceu a formação do sistema solar há 4,55 bilhões de anos. Muito bem. Então, se o Sol não tem capacidade para fazer ferro, mas o Sol e o sistema solar têm ferro, de onde é que ele veio? Ele está lá. Então ele veio da explosão de uma supernova, quer dizer que a nossa nuvem, o gás que fez o disco protoplanetário, formou o Sol e formou os planetazinhos à volta e mais os asteroides e o pessoal todo que anda aí no sistema solar, ele veio de uma nuvem que veio de uma explosão de uma supernova e se misturou o ferro ali. Mas ainda tem mais.
Então como é que você vai cantar o ferro? Nossa, o ferro é uma coisa pesada, não me venha a casa com o ferro é levezinho como o hidrogênio, porque não é. Ele é como é pesadão. Você agarra um pouco de ferro, ele é pesadão, não dá para brincar. Você deixa cair o ferro assim, um ferrão assim também na minha mão, no seu pé, na altura de 1 metro, você se machuca, machuca sério, e deixa o seu pé quebrado, porque o ferro é muito denso. Ele tem muita massa, ele não tem peso, né? O físico nunca diz peso. Mas pronto, hoje vou dizer peso, que é para toda a gente entender. Tem muita massa, é muito pesado, tem muitos eletrões, tem muita partícula, é muito denso. Então, mas espera lá, como é que eu vou cantar o ferro? Acho que vou cantar com a música da igreja, levezinha, o Beethoven? Não! AC/DC. I'm TNT, I'm dynamite, I'm TNT, I'm gonna win that fight. E é assim que eu canto para os meus alunos o ferro. E eles deliram, porque então eles começaram a entender o que é o ferro. O ferro é pesado, é música da pesada. Não é levezinho, não é como eu quero que seja, é como ele é. E é muito interessante aqui o ferro, que ele está no meio da tabela e, na verdade, a natureza se comporta, as coisas físicas, as estrelas e todas as leis da física se comportam de uma determinada maneira até o ferro. Se comportam de outra maneira no ferro. E se comportam de uma maneira terceira, diferente, mais pesado que o ferro. Então, e você tem mais pesado que o ferro? Tem. Claro que sim, tem até muita coisa mais pesada que o ferro. Tem coisas que existem no nosso organismo também. E nós temos ferro no nosso organismo. Aonde? No sangue. O nosso sangue tem ferro. Então, seu sangue, nosso sangue, que corre nas veias de todo o ser humano, tem uma parte que veio de uma supernova, cara. Tá? Isso é incrível. Depois também tem mais pesado e mais raro. O ouro, por isso é que ele também é mais valioso, porque ele é mais raro, mais difícil de encontrar, também é mais pesado, foi para o centro da Terra. Fugiu lá para baixo, porque tem mais peso, mais massa. Sim. Pronto. Agora, nós também temos ferro e também temos platina e também temos prata em quantidades muito pequenas, digamos que residuais, no nosso organismo. Mas o ferro, a prata, a platina, o ferro foi supernova, mas a prata, a platina e o ouro não vieram de supernova, não. Nós não sabíamos, só soubemos em 2017 de onde é que veio a origem do ouro, dos mais pesados, da prata e da platina. Vem de 2 buracos negros, ou 2 estrelas de neutrões, buracos negros pequenos, de massa solar, digamos assim, são os mais pequenos, terem chocado um contra o outro, que aí vai fazer uma quilonova, que é 1000 vezes mais poderosa que uma supernova. E aí é que consegue esse forno gerar, cozinhar, cozer o ferro na supernova e cozinhar o ouro, a platina e a prata na quilonova. Então, você... eu aí para rir um pouco, outra vez respirar, porque isso tem a ver com a nucleossíntese. A nucleossíntese é... Repare, eu comecei com o hidrogênio e com o hélio no Big Bang, conseguiu fazer isso tudo, e depois as estrelas que mais tarde se formaram conseguiram, na sua evolução e com as suas implosões e explosões, gerar esses elementos mais pesados e cada vez mais pesados. Chamamos a isso os metais. Dividimos a tabela periódica para simplificar em 2. Hidrogênio e hélio, e os outros todos são os metais. Sim. E os astroquímicos ficam com os cabelos em pé. Que horror, que asneira você está dizendo. Não é bem asneira. É assim, porque isso é importante para a teoria da evolução das estrelas e você consegue dividir, embora claro que seja algo rudimentar, mas é uma boa saudável esta primeira abordagem. Divide em 2. Então como é que você vai cantar os mais pesados, tipo o ouro, a prata e a platina? Olha, sabe que mais? Eu não sei, porque eu não tenho voz para isso. Se eu já fui nos AC/DC no ferro, como é que eu consigo uma coisa mais pesada ainda que os AC/DC? Eu não consigo. Tem que pedir ao Schipper. Ou então talvez os novos. Mas Thunderstruck é do AC/DC também. Os Deep Purple talvez se tenham aproximado, mas hoje em dia há, com certeza. Sim. Eu costumo dizer, talvez o Bach tenha aproximado, talvez, dos poucos que aproximam uma coisa tão pesada para cantar e para explicar e para dançar. Já agora os artistas da dança também são muito bons com as suas coreografias a explicar o que é uma coisa leve, o que é uma coisa pesada como o ferro, uma ultra pesadíssima como o ouro, não é? E então isso tudo me leva a uma questão muito interessante, que é a teoria do Big Bang, não é? Porque é que nós temos nesta questão das partículas, que eu falei há bocado do próton, que é pesadão e tal, o elétron, que é levezinho. E depois eu até falei do neutrino, que é o misterioso das partículas, e falei do fóton, que é a partícula da luz, que você, Bernardo, você conhece o fóton, esteja descansado, você conhece. Sim, conhece. Eu vou dizer a vocês onde é que você conhece o fóton. É seu amigo.
Você é que não tinha prestado atenção, mas há duas palavras que você de certeza tem lá o fotão metido. Uma delas é fotografia, não é? Sim. Ora, e a outra relacionada com as plantas, você consegue lembrar? Aquela que as plantas fazem Fotossíntese. Isso, está vendo? Então, você tem uma coisa, você no Sol, eu há pouco expliquei que o Sol esmaga as laranjas, não é? Que é os átomos de hidrogênio, e depois produz muita coisa e produz a luz. A luz é que empurra o Sol para fora. E a luz pode andar dentro do Sol 1 milhão de anos, batendo com a cabeça literalmente nas paredes antes de atingir a superfície. Convecção, enviada outra vez para o núcleo do Sol, e depois finalmente o pobre do fóton, coitado, chega na superfície do Sol e sai disparado. Eu sou livre, que maravilha, agora eu sou o fóton. Eu posso andar à velocidade da luz por este magnífico universo afora. Até que, enfim, Sol, você é um chato. 1 milhão de anos lá metido dentro dessa prisão sem poder sair. Agora eu sou livre. Nossa, olha ali na minha frente, é um planetinha todo lindinho, azulinho, cheio de água, o planeta Terra. Minha nossa, eu sou tão vaidoso, agora é que eu vou mostrar minhas cores todas, não é? Então ele vai, interage esse fotão assim, com aquele comprimento de onda, que é o nível de energia, vem todos os níveis de energia, vem as cores todas, mas interage com o vapor d'água, que tem o hidrogênio, tem ali o Mickey Mouse, e o comprimento de onda do azul é igualzinho à cabeça do Mickey Mouse. Sim. Então, como a nossa atmosfera é feita de Mickey Mouse, é feita de vapor de água, aí cada um que bate do azul, bate 4 do azul para uma das outras cores todas. Por isso é que o céu é azul durante o dia, está vendo? É um jogo incrível de cabeceamento, porque é assim, o azul, ele joga, na equipa dele é 4 vezes, ele joga com o Cristiano Ronaldo, joga com o Neymar, joga com o Mbappé, joga com o Messi, agora vai lá jogar a outra equipa, coitado, não vê nem a bola, né? Aí, é muito interessante, porque você, com, sobretudo crianças, a partir dos 10 anos, 12 anos, também conforme, é assim, não faça sempre igual. Quando você está fazendo uma palestra ou uma explicação para a criança, não faça sempre igual, porque as crianças são diferentes umas das outras e as turmas são diferentes umas das outras. Você apanha ali o feeling, então diz assim, espera lá, olha lá, eu sei que cada um do azul, cada um das outras cores todas me dá 4 do azul. Nossa, isso é muito forte, mas vamos só fazer assim, olha, me diz assim, qual é o dobro, quando 2 das outras cores todas, qual é o dobro de 4? Pode dizer? Diga o dobro de 4, assim, nas crianças, para começar uma certa dinâmica. Eles dizem 8. Qual é o dobro de 8? É 16. Diga-me o dobro de 16. E todos dizem 32. Diga-me o dobro de 32. E todos dizem 64. E nenhum falha, o que é incrível. Diga o dobro de 64. Estou a falar de crianças de 10, 11 anos. O dobro de 64, professor, 128. E qual é o dobro de 128? 256. E qual é o dobro de 257? É o 512. E qual é o dobro de 512? É o 1024. E alguns vão mais longe, 2048 e por aí fora. E aí já chega. Ganhou. Não precisa bater mais aqui no seguinte, vocês ganharam. Então, repara, eles estão fazendo matemática brincando e com um objeto real, que é a luz. A luz azul, ela 11 vezes 11 interações da azul, dá 2048 azul para 11 das outras cores todas. Então o céu não é azul, o céu é 2048 vezes mais do que 11 vezes as outras cores todas. É 2048 vezes mais azul que as outras cores todas 11 só vezes. Então o céu é muito mais azul durante o dia que as outras cores. Entendeu agora porque o céu é azul? Top. Nossa, é lindo, não é? Sim, não é maravilhoso? É. Mas esse louco desse fotão, que é vaidosão e está... eu mostrei, eu sou pavão, eu mostrei o meu azul, eu agora é o pôr do sol, vou mostrar o meu vermelho. Por que eu mostrei o azul na vertical e o vermelho assim? Porque você tem cerca de menos 40, 60 vezes a atmosfera na vertical. É quase só vapor d'água. É muito menos denso. Na horizontal, não. Você tem as cinzas, das poeiras, dos vulcões e não só. A Terra, os campos, as montanhas, aquilo tudo que não está, e mesmo as zonas da cidade tem muita poeira pesada e grande, comparada com um átomozinho daí do H2O, uma molécula d'água, aquilo é enorme. Então, tem que passar a luz vermelha, porque quem é a luz tem um comprimento de onda mais comprido e consegue atravessar. Sim. E a outra fica barrada. Então o céu é muito mais vermelho na horizontal, no pôr do sol, no nascer do sol, do que azul. É por isso. Sim. Só. Professor, mais uma dúvida. Quando o senhor trabalhou no centro em Campinas, no observatório, o senhor estudou muito Vênus, não foi? Me corrija se eu estou errado. Não, tá certo. E eu lembro da primeira imagem que tem de Vênus, que quando a sonda pousou em Vênus, ela se destruiu em segundos, acho que foi. Minuto. Foi um minuto? Não. Pode me corrigir. Eu sou apenas um entusiasta, ignorante nesse...
O que o senhor pode nos contar de Vênus? Bom, antes de mais, Campinas e Vênus têm uma ligação muito, muito grande, porque é o seguinte, há dois locais, um em frente ao outro no Monte das Cabras, em Campinas, que é a cerca de 20 km de Campinas, na montanha, e um é o Observatório Municipal de Campinas, é um dos principais observatórios do Brasil, foi um dos primeiros observatórios do Brasil e tem o nome do grande astrónomo brasileiro chamado Jean Nicolini, que já desapareceu, também sou suíço, teria 100 e poucos anos, mas o Jean Nicolini foi de facto um astrónomo amador. Ele não tinha propriamente assim cursos de astrofísica ou de astronomia, mas ele era uma barra, ele é a nossa referência. E uma das coisas que ele fez lá no Observatório Municipal de Campinas, e repare, você naquele tempo tirava uma fotografia, a fotografia tinha que ser revelada num telescópio de astrofotografia só para aquilo, não podia fazer mais nada, tirava e depois a placa ia para o Rio de Janeiro para ser revelada, e passado um mês é que voltava as fotografias. Não era como hoje em dia que você chega com um telemóvel num telescópio e consegue até tirar algumas fotografias até com alguma qualidade. Acontece que, portanto, era preciso muito empenho, não havia computadores para acertar, não é, as coisas, os telescópios, isso tudo tinha que ser tudo feito à mão, os cálculos todos feitos ali à mão, também as calculadoras ainda eram incipientes na altura, então eu estou a dizer isto que era tudo rudimentar e isso exigia um empenho incrível da parte dos astrónomos. O Jean Nicolini e sua equipa eram pessoas assim fabulosas, e vem muito dizer que nós hoje gatinhamos em ombros de gigantes, como foi o Jean Nicolini. Eu não canso de prestar homenagem. Em relação à sua pergunta, não fujo não, é o seguinte, o Jean Nicolini fez muitas observações de Vênus, e Vênus é muito difícil de determinar a sua rotação. Para já, a rotação de Vênus é ao contrário dos outros planetas todos. E, portanto, ela é prógrada, não é retrógrada. Ou seja, nós somos retrógrados, ou seja, a Terra roda no sentido contrário ao ponteiro dos relógios, e Vênus não, é no sentido do ponteiro dos relógios e muito mais devagar. Mas porquê é que é tão difícil estar a ver qual é o tempo de rotação de Vênus? É porque Vênus está todo coberto de nuvens, porque tem uma atmosfera extremamente densa, extremamente espessa. Então, como é que você consegue, da Terra, consegue determinar um ponto na superfície de referência? Não consegue, é muito difícil, só por observação meticulosa e dia após noite, ou dia após dia. Vênus também se vê ao fim do dia, não é? E no princípio da manhã, portanto é um astrónomo que tem que se dedicar totalmente os seus horários, são os horários de Vênus, não são os horários cá debaixo da Terra, não é? E com muita dedicação, a partir de um telescópio e das fotografias todas que ele tirou meticulosamente, ele conseguiu entender e calcular com precisão, pela primeira vez na história da humanidade, a exata rotação de Vênus ao segundo, porque havia já cálculos, mas eram ainda, digamos, pouco precisos, não tinham a precisão que o Jean Nicolini conseguiu atingir. O Jean Nicolini, entretanto, fez isto, e isto faz-se sempre em ciência, ele era muito adiantado nesse aspecto também de filosofia da ciência, como é que se faz ciência. No Observatório de Paris, e melhor ainda porque é através do hemisfério norte, e repare, você está do hemisfério norte a ver Vênus, e está do hemisfério sul a ver Vênus, está a ver Vênus assim. Hemisfério norte da Terra e hemisfério sul da Terra, você vai ter uma precisão das medições muito melhor se tiver essas duas observações, com esses dois ângulos diferentes. E também tem outra coisa, que por isso é que eu falei de filosofia da ciência. Um só telescópio, por muito bom que ele seja, por exemplo o James Webb, que é absolutamente fabuloso e não há outro igual. O nosso senhorzinho, como eu falo. É isso, o nosso grande James Webb tem descoberto coisas maravilhosas. Cuidado, porque ele é fabuloso. Sim. E eu, atenção, eu sou Não, desculpa, confundi. O senhorzinho é o Hubble que eu falo. O Hubble, o Hubble, o James Webb é o nosso elétron. É isso, o nosso elétron. E o James Webb... Na juventude alta. Ele tem descoberto coisas fantásticas, mas nós temos de ser muita prudência, temos de ser muito cuidado com as descobertas do James Webb por uma questão de como é que se faz ciência. E eu sou um entusiasta do James Webb, um completo fanático de todas as coisas do James Webb. Simplesmente, eu não posso esquecer que o James Webb é só um aparelho. E um aparelho pode estar errado. Pode sim. E aliás já houve coisas erradas que vieram cá para fora e que já foram corrigidas. Houve um certo, às vezes, entusiasmo mais e leva-nos a tropeçar e a cometer alguns erros, como por exemplo dizer que as galáxias mais antigas não deviam lá estar, estão muito bem e não impõem em causa, antes pelo contrário, elas até confirmam muito bem a teoria do Big Bang. Mas
Isto só para dizer que o Jean Nicolini conseguiu fazer isto com o Observatório de Paris. Ele, aliás, depois foi nomeado sócio honorário da Sociedade Astronómica de França, de Paris, do Observatório de Paris. E acontece que aí conseguiu, então, Vênus a ver isso. O que é que foi também, aí meteu Portugal pelo meio, meteu também a questão dos 500 anos dos 200 anos da independência do Brasil, porque, na minha curiosidade e com o grande astrónomo que lá está, o astrónomo Júlio Lobo, que é diretor de astronomia da parte desse Observatório Municipal de Campinas, o Observatório Jean Nicolini, nós andámos a arrumar o acervo, a arrumar o arquivo, e descobrimos foi o Júlio Lobo que descobriu e me veio mostrar. Eu, aliás, aproveito para agradecer mais uma vez publicamente uma carta do Jean Nicolini a um comandante da Armada português, o comandante, como é que era o nome dele? Andrade Sousa, agora não me estou a lembrar exatamente bem do nome, que é considerado o pai da astronomia em Portugal. Eles eram muito amigos, correspondiam-se e, entretanto, em Portugal, aqui na Marinha, no Alfeite, estavam a desmantelar 2 navios muito obsoletos, muito velhos, que tinham sido torpedeiros no tempo da Primeira Guerra Mundial. E os aparelhos dos periscópios eram já muito adiantados para a época e eram extremamente precisos. E então ele recolheu um dos aparelhos para construir um telescópio ali na base do Alfeite. Depois esse telescópio até foi para a Fundação Carlos Gulbenkian, e acontece que ele doou o aparelho de óptica do periscópio do submarino ao Jean Nicolini. E está a carta, meu caro Jean Nicolini, com toda a amizade, eu lhe envio estes aparelhos de óptica porque com certeza você vai fazer bom uso deles, não é? E ele estava muito contente em oferecer isso ao seu bom amigo Jean Nicolini no Brasil. O Jean Nicolini tem uma resposta magnífica em que diz: eu agora finalmente com estes aparelhos, com esta capacidade, eu vou conseguir determinar muito melhor a rotação de Vênus. E conseguiu. Ora, quando for a celebração dos 200 anos da independência do Brasil, eu pensei que é muito melhor nós estarmos a dar este exemplo do que estar sempre com aquela conversa todos os anos que nós dizemos: temos uma grande ligação cultural, a língua é mesmo, é o país irmão, babati, patatá, papapá, e não passa disso. Não, vamos ver uma coisa que nós fizemos bem os dois juntos. E quando nós estamos de costas viradas, porque o pai e o filho normalmente têm birras, não é? Sim. É típico de família, porque o Brasil e Portugal é família, então você vai ter birra de família, isso não é para nada a fazer. E tem birrinha de família. Então, em vez de ter birrinha de família, tem uma coisa prática que, digamos, vovô e filho, que dizer que o Portugal é o pai do Brasil, nada, é vovô bem antigo, porque o Portugal tem 900 anos quase, não é? Então já anda de bengalas, é o vovô e às vezes assim um pouco rabuzinho, não é? Como todo vovô. Não é? É assim mesmo, não tem que esconder as coisas como elas são. Mas eu achei muito mais bonito esta doação do vovô para seu neto, e o neto, sobretudo, fazer bom aproveitamento do material, não é? E realmente foi aí que deu uma grande ligação. Entretanto, também por o astrónomo que lá está, Júlio Lobo, ele me aconselhou a comprar uma aparelhagem, um telescópio, e realmente a compra foi muito boa, porque é um telescópio pequeno, não é um telescópio grande, mas tinha uma visualização, e nós apanhámos um Vênus, porque as lentes eram muito modernas, o telescópio era acabado de comprar, então ele era muito moderno, e é o que ele disse, a pureza da visualização que se tem hoje não é a mesma de há 10 anos, e não é a mesma de há 20 anos, e não é a mesma de há 30 anos, porque a tecnologia de fabrico das lentes evoluiu, que foi um caso muito sério, não é? Sim. Então, nós tivemos observações de Vênus agora, isto em 2021, que tirámos fotografias também, e que ele tem 40 anos de astronomia ali e trabalhou com o Jean Nicolini também nessa questão da rotação de Vênus, e disse: nunca tinha visto um Vênus tão bonito. É claro que aproveitámos imediatamente e pôr estas lentes nos telescópios grandes para o público. Isso é mega, ultra, super importante, fazer o público participar nas observações que estamos a fazer. Eu também, uma das ferramentas são as Voyagers, né? Exatamente. A Voyager está se aposentando, né? Acho que está dando erro. Eu li alguma coisa que ela está começando a piratear, né? E a Voyager 2 acho que conseguiu mais imagens dos planetas aqui no Sistema Solar. Correto. O que o senhor acha que daqui para frente vai ser? Agora vou ter que ser o shipper dos dias normais, que é, vamos ter que deixar para uma segunda entrevista. Tá bom. Vamos terminar agora, é? Quanto tempo temos, menino Eric? Temos 1 hora e
Ok. Tu não deste, tu por ti. Para mim foi uma supernova. Natural. Olha, então deixa só. Vamos terminar esta primeira, ou depois fazemos depois, ou até logo se vê. Quando o senhor quiser voltar, sempre será tudo uma bem-vindo. boa. Deixa só eu terminar como eu terminei como gosto de terminar com as palestras que faço sobre o Big Bang, porque o Big Bang tem 3 palavras, teoria do Big Bang, não é? Até tem 4, do teoria Big Bang. Então, teoria, em ciência, é um corpo de conhecimento que já está muito, muito bem confirmado, não é como cá fora, na linguagem do dia-a-dia. É só uma teoria. Não. Teoria em ciência há poucas e ela está sempre confirmada. Se ela não está confirmada... Não é teoria. Deixa de ser teoria, Exato. Exatamente. Morre na altura. É uma especulação. Exatamente. E nós estamos a tentar... Nosso trabalho é tentar matar a teoria que existe, não é? Ou, pelo menos testá-la de uma forma que ela caia. É esse o trabalho do cientista. O cientista não é nada simpático para o outro cientista, é tentar mandar abaixo. Mas isso é bom, não estou na brincadeira porque É o assim. que falámos ao início, é o argumentar. Exatamente. E não levar para o lado pessoal. Exatamente, há uma maneira muito boa de você conseguir lidar com isso. Se você tem um trabalho que é criticado por outro cientista e inclusive esse cientista está a derrubar completamente a sua construção, isso é bom. É bom porque para já quer dizer que ele prestou atenção ao seu trabalho. Começa logo por aí. E isso nem sempre acontece. E depois, nós não somos donos da verdade. E entre tese e antítese é que vai sair uma síntese, não é? Que vai melhorar, vai lá aproximar-se mais da verdade. Nós nunca atingimos a verdade. Mas Big Bang, para já, ele não começou big, ele não começou grande. Sim. Nem fez bang, foi uma expansão, não foi uma explosão. Mas... a grande questão é, para que é que serve estudar a teoria do Big Bang? Qual é a utilidade do dia-a-dia de estudar a teoria do Big Bang? Bem, a teoria do Big Bang tem envasada dentro de si a teoria das partículas, que é mais de metade da economia mundial. Por aí acho que a resposta já está dada. Mas eu não sou economista. Eu estudei economia, mas eu não sou economista. Eu sou cientista. E há para mim uma coisa muito mais importante do facto da teoria da evolução das estrelas nos dar os telemóveis e nos dar o mundo da economia digital. É porque é bonito. E isso é muito importante para nós. Repare que eu há bocado falei que o nosso sangue tem o ferro que veio de uma supernova. Os nossos dentes e os nossos ossos têm o cálcio que veio de estrelas um pouco maiores que o Sol, mas mais ou menos a mesma massa que o Sol, que no final da sua vida largaram cálcio por esse universo fora. Nós temos o nitrogênio. O nitrogênio é o principal elemento da constituição do nosso DNA, ou ADN, como dizem no Brasil. Então, todos esses elementos fazem parte de nós. Mas mais importante de que nós fazemos parte do universo e o universo fazemos parte de nós, é que nós somos seres humanos, e os seres humanos têm dias que não correm bem, têm dias que correm mal. Olha, felizmente a mim não acontece assim nada do outro mundo grave, mas há pessoas que têm dificuldades muito, muito, muito sérias. Vamos só falar daquelas necessidades dos privilegiados como eu. Sim. Então, um dia de manhã correu mal. Saí de manhã de casa e o vaso da vizinha caiu em cima da cabeça, eu fiquei logo estatelado ali no meio do chão. Opa, aí já tenho um galo para cantar à meia-noite, doeu, não é? Vou no carro, o carro não funciona. Caput. Vou dizer, chefe, você hoje me ia promover, mas eu ia dizer que ia chegar atrasado porque o carro avariou, não é? Mas o celular não trabalha, a bateria derreteu. Isso é um verdadeiro dia de azar. Dia de azar, a coisa não está. Depois você pega a carona do outro, chegou lá, o chefe ia dizer que ia promover você naquele dia, afinal não promove nada porque o chefe teve que ir do outro lado e nem sequer apareceu. Nossa, o dia correu mal. Então, o que é que você faz? Você fica chorando? Não adianta nada, não é? Sempre ouvi dizer, desde o tempo da minha bisavó, que tristeza não, paga dívida. Exatamente. Não adianta nada. Então o que é que adianta saber o Big Bang para isso? Olha, adianta da seguinte maneira. Você bate com força com o seu pé direito, mas se for canhoto, bate com o pé esquerdo com força no chão, e você grita assim bem alto, e não se interessa de quem está à sua volta se considera um louco ou não. Você tem que tratar agora de si. E então você diz assim, nossa, eu sou hidrogênio, os meus átomos de hidrogênio que aqui são têm 3,8 bilhões de anos de idade, eu não sou uma porcaria qualquer não. Eu tenho ferro que veio de uma supernova, eu tenho ouro, eu sei que é pouco, mas tenho ouro dentro do meu organismo. Isso veio de uma explosão de 2 buracos negros que fizeram o grande favor de explodirem um contra o outro para eu poder ter isso dentro de mim. E sabe que mais? E o dia vai correr melhor. Porque você relativiza os seus problemas, são nada, comparados já com problemas muito mais sérios de outras pessoas. E depois, você vai ver, espera lá, cara, e o carro avariou? Pronto, tudo bem.
Tem mecânico para arranjar isso. O celular avariou. Tudo bem. Tem loja de pessoas que sabem tratar disso. Você vai resolver esses problemas. E sabe que mais? E ao longo desse dia todo, que lhe aconteceu isso tudo, caiu o vaso, pisou no cocô do chão, o chefe não apareceu, isso tudo. Quando pisa no cocô do chão, exato, dizem que é dinheiro. Dizem que é dinheiro, até dizem que é dinheiro, exatamente. Mas repare, você nunca esteve sozinho nesse processo, mesmo que estivesse sem outras pessoas nenhumas, no meio do deserto. Você estava acompanhado por um universo que o ama, que o consola e que mais que isso tudo o deixa viver. Você quer mais, cara? Desculpa, eu não tenho melhor que isso para você. Tenho só uma narrativa que nós tentamos contar, que achamos que está perto da verdade, mas não estamos a arrogância de dizer que tem 100%, nem temos a arrogância. Por isso é que eu gosto do Big Bang. O Big Bang é uma teoria que nos ajuda. Hoje em dia eu nunca pensei que conseguimos chegar onde chegamos, nesta idade que eu tenho, no ano 2024. Caramba, nós sabemos o tamanho do universo, nós sabemos a idade do universo, nós sabemos a taxa de crescimento do universo. Nossa, é muito louco saber isso. Está bem, nós não sabemos o que é que faz o universo crescer. Também queria já saber tudo, não? Vai com calma, tem que aprender, tem que trabalhar mais. Está bem, você também não sabe que aquela matéria esquisita, assim, misteriosa, matéria escura, você não sabe do que é feito. Você sabe que está lá, que ela interage com a gravitação, mas não interage com si própria e nem sabe do que é feito. Nossa, na verdade, você não sabe qual é o mecanismo, nem a causa de 95% do universo. Então, mas isso que mal tem? A mamãe natureza está dizendo assim, cara, você queria já saber tudo, já sabe razoavelmente bem de 5%. Não está nada mal. Sabe que mais? Vá trabalhar. Continue com essa atitude. Vá trabalhar mais, vá estudar mais, que eu acho pouco e pouco vou dando meus segredinhos para você. Está bem? E é isso que serve o Big Bang. É para isso. É para você, no final do dia, mesmo que correu mal, você acaba com o sorriso. É para isso que serve. Isso é o que mais importante de tudo. Aqui, isso é o mais importante de tudo na teoria do Big Bang. É para você se sentir mais feliz. É verdade. Tá Professor, imensa enorme gratidão Também gostei de ter o senhor aqui. Queremos de volta. Né? Sigam o professor lá no Facebook, né? Sim. Instagram. É o professor Manel Rosa Martins. Exatamente. O grupo chama-se Quantum Physics. Isso. Eu fiz esse grupo sozinho. Tem perto de 100 mil pessoas e, felizmente, de todo o mundo tenho pessoas de países que não estão a dar nada bem, caem baixo uns com os outros, mas quando estamos ali, não é isso. Não há isso. Há o universo das partículas, é mais dedicado à questão das partículas, às descobertas, à ciência, porque, repare, eu há bocado assumi que, frente a vocês, que eu estou a lutar que nem um leão contra o câncer, com um sorriso na boca, no lábio, com força, e quando nós estamos fazendo isso, com toda a artilharia pesada e leve e incrível que a ciência nos dá, e nos dá essa esperança toda, se tem uma outra pessoa do outro lado, que é de um país que está em guerra com o meu, e que está sofrendo a mesma doença, acha que eu estou zangado com essa pessoa? Então não, estou de mão dada. O nosso inimigo quem é? É a doença. Claro. Não, Exato. é a doença. Exato. Esse é que é o nosso inimigo. É a doença, é a miséria, é a pobreza. Isso é que somos os nossos inimigos. Sim. Não tenho inimigo nenhum de ser humano. E ali, meu caro, você quer fazer política, quer falar tudo bem, tem liberdade para isso. Noutros grupos. Aqui não. Quer falar de política, fala da astropolítica. Está bem, aí, como é que vai ser a questão da Lua, por aí fora, a exploração humana. O senhor tem que voltar para a gente falar disso. Isso, vamos falar dessas política, Lua. Mas sigam já agora é os nossos Instagrams também, pod.fora da caixa, Cristiano Schipper, Bernardo Sampaio Melo e não se esqueçam, Impulse Room Studios, se vocês quiserem gravar os vossos conteúdos digitais, é aqui, Lisbon Method, da nossa agência Schipper. Não sei se queres dizer um... Beijo, Lisbon Method. E eu sei que eu conjunto, deixo dizer, vocês loucos. O professor é fora da caixa aos três, portanto, 1, 2, 3. O professor é fora da caixa. Muito obrigado. Obrigado, até o próximo professor. episódio. Valeu, gurizada. Obrigado. Professor.